boa tarde. Uma boa tarde, muita paz, muita luz para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa física. Vamos dar as boas-vindas aos queridos amigos que acompanham através da mídia. Meu nome é Ana Maria, eu sou uma trabalhadora da casa e hoje nós temos a alegria de receber nosso querido Rafael Siqueira, lá de Niterói. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Muito boa tarde, que alegria poder estar nessa tarde com vocês. Eu peço a Jesus que nos abençoe e nos envolva a todos em vibrações de muita saúde e de paz. Gratidão. O Rafael, ele é trabalhador lá de Niterói, da sede de Sociedade Espírita Fraternidade, que foi fundada pelo nosso querido palestrante, tão querido, né? Tem tantos livros, Dr. Raul Teixeira, tão maravilhoso. E hoje ele nos traz a reflexão: Jesus e a vida em abundância. Então, primeiro nós gostaríamos de pedir aos queridos amigos que verifiquem os celulares, para que esse momento tão especial de reflexão junto ao nosso querido amigo não seja interrompido. Estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Então, que nos comprometamos com a espiritualidade, que com toda certeza preparou esse ambiente para receber a cada um de nós, na sua peculiaridade. Vamos orar? Pai de misericórdia infinita, Jesus, querido amigo de todas as horas, que mais uma vez nos defere esse momento, para que possamos receber as suas benesses, os esclarecimentos tão necessários à nossa jornada pessoal. Que possamos na tarde de hoje estar realmente sintonizados, Senhor, contigo, para que os teus ensinamentos encontrem ressonância em nós, que não sejam apenas palavras, que nós possamos levá-las conosco e transformá-las, vivificá-las em atitudes no nosso dia a dia. Para que assim, Senhor, consigamos desvestir-nos desse homem velho e trabalhar junto a tantos outros para a mudança do nosso amado planeta Terra. Então, que na tarde de hoje, intua da melhor forma o nosso querido amigo Rafael, na condução da nossa reflexão. E que possamos nos permitir envolver nesse momento tão especial. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Querido amigo, posso lhe pedir que faça a prece de encerramento logo após a tarefa? Com certeza. É uma ótima tarefa. Deus te abençoe. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos envolver a todos e nos manter em paz. É uma alegria muito grande poder estar me dirigindo a cada um de vocês, companheiros do Lar Espírita Caminho do Cristo, fazendo essa ponte entre Niterói e o interior de São Paulo, a cidade de Santos. Recebo com muita gratidão esse convite da nossa querida Eulália Bueno, que para mim é uma referência. Nós precisamos reverenciar aqueles que vieram antes de nós. Precisamos agradecer Dona Eulália, a Raul Teixeira, a Divaldo Pereira Franco, que vieram pavimentando estradas por onde nós, trabalhadores mais jovens, mas com um ânimo de seguir Jesus, podemos trabalhar e nos inspirar naqueles que vieram antes de nós. Mas, sobretudo, como é bom falar de Jesus para cada um de vocês. Que esse mestre, então, possa, nessa tarde, vibrar conosco, preencher nossas almas de esperança e nos trazer a certeza da sua presença no meio de nós.
Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas. Só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. São versos do poeta carioca Luiz Antônio Mileco, hoje já desencarnado. Mileco dedicou a sua vida a falar de Jesus, a viver o evangelho. Nasceu na última existência com uma deficiência visual, que não lhe impediu nenhum dia de estar alegre, de estar contente, de falar de Jesus através de versos, através de canções. E nessa poesia em especial, ele nos traz que Jesus veio ter conosco, veio nos ensinar como agir, como nos comportar no mundo, veio nos trazer uma boa nova de esperança, o Evangelho, Evangelion do grego, que quer dizer uma rota, uma mensagem pela qual nós deveríamos singrar os barcos da nossa existência. Ele veio para trazer luz às nossas noites escuras. Ele veio para ser a esperança dos nossos dias difíceis. Ele veio com a voz mansa para nos trazer acolhimento, mas igualmente com assertividade para nos apontar rumos que nos ligam a Deus. Então, eu quero que Jesus, nesse instante, venha estar conosco, porque a nossa proposta, nessa tarde, é conversar sobre um versículo do Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 10, quando Jesus assim nos coloca: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Particularmente para mim, que quase entrei para o seminário, todos os versos do Novo Testamento são de raríssima beleza, mas esse em especial sempre me tocou fundamente o coração. Que vida em abundância é essa que Jesus veio nos trazer? Porque quando nós caminhamos pelo ciclo da história, nós percebemos que nós, em roupagens pretéritas, em vidas pretéritas, e ainda muitos de nós nos dias de hoje, entendemos essa vida em abundância como uma vida material em abundância. Uma vida permeada de dinheiro, de destaque, de coisas que os ladrões podem roubar, que as traças podem roer. Mas essa vida em abundância é mais do que isso. Essa vida em abundância é a própria presença do Evangelho nas nossas vidas. É Jesus que veio ter conosco, na feliz expressão de Chico Xavier, quando lhe indagaram: Chico, o que é o Espiritismo? E ele, daquele jeito bem mineiro, respondeu: uai, sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então, a vida em abundância é a mensagem do Cristo, que nos convida a viver de uma forma diferente. Uma forma onde nós não prestigiemos o mundo, mas nós desde já nos demos conta de que somos espíritos imortais, de que nós possamos vencer essa mochila de vícios que ainda trazemos na nossa compostura espiritual e privilegiar o espírito, o futuro, o homem novo, o mundo novo que todos nós queremos. Há um salmo no Antigo Testamento, que é o Salmo 23, que logo no início diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdade, quando a gente começa a estudar profundamente esse salmo, e eu fiz muito desses estudos mergulhando no hebraico, mergulhando nas traduções, nas tradições, e hoje trago um pouco dessas reflexões para o nosso estudo espírita, nós poderíamos dizer que esse salmo ele pode ser expresso de forma diferente. Porque quando a gente pega do hebraico e traz para o português, a melhor tradução não seria o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas seria o Senhor é meu pastor
e ele não me faltará. Compreenderam a diferença? Porque quando a gente coloca nada me faltará, eu posso estar pensando nada materialmente falando. Mas quando eu coloco ele, que seria a melhor tradução, ele não me faltará, é porque Deus não me falta nunca. É porque Jesus está sempre do meu lado. É porque o Evangelho permanece a guia dos meus passos. Então, a vida em abundância é essa realidade do Espírito, não é a realidade material. E para que a gente possa caminhar falando sobre a conquista da vida em abundância que Jesus veio nos trazer, eu quero propor para vocês 5 elementos para nós refletirmos nessa tarde de hoje. E o primeiro elemento é: se nós queremos a vida em abundância que foi trazida por Jesus, o primeiro passo é amar. Nós nascemos por um grande compromisso de amor. Já pararam cada um de vocês para pensar que nós, quando reencarnamos, nós estabelecemos um compromisso, o compromisso de amar, o compromisso de cada dia ser a nossa melhor expressão, o compromisso de renunciar ao ódio, renunciar às revoltas, o compromisso de nos aproximar das pessoas e trabalhar efetivamente pela construção de um mundo melhor. E se nós pudéssemos pensar, mas o que Jesus trouxe de diferente da antiga Torá? Porque a Torá também falava de amor. Quando a gente abre o livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, lá está estabelecido: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, o amor a Deus, Moisés já nos falava. Se nós abrirmos o livro do Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, lá está estabelecido: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E vocês poderiam me perguntar, o que Jesus trouxe de novo, diferente de Moisés? Qual é a vida em abundância que Jesus veio nos trazer? Quando a gente abre o Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, e encontra-se igualmente no livro de Lucas. Capítulo 6, eu prefiro Mateus, mas isso é uma questão muito pessoal, tá, gente? O livro de Mateus, para mim, ele é mais didático ao narrar os ensinos de Jesus. O livro de Lucas, ele é rico pelas parábolas, pela poesia daquele que não era um discípulo, mas se aproximou-se de Paulo e traz Jesus com beleza para todos nós. Quando a gente abre, então, o livro de Mateus, capítulo 5, versos 43 e 44, a gente encontra uma citação belíssima de Jesus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos proponho de uma forma diferente. Ame o teu inimigo. Aproxime-se daquele que te detesta. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Essa vida em abundância que Jesus veio nos trazer. Para viver plenamente, não basta amar a Deus, não basta amar ao próximo, é preciso amar aquele que pensa diferente de nós, aquele que vive uma vida diferente da nossa, aquele que se afasta de mim pelos mais variados motivos nos dias atuais. Eu tenho aqui do meu lado, ela está me acompanhando, vocês não estão vendo, mas a minha esposa. Eu costumo dizer que minha esposa Gabriele não é apenas a minha esposa, ela é um anjo encarnado. Porque se não fosse Gabriele, talvez eu não estivesse nem vivo hoje. Porque quando eu chego em casa nos meus piores dias, é a ela que eu chego. Me ajuda? Vamos orar? Me aplica um passe? Nos dias que eu cometo os meus maiores equívocos, ela diz para mim: você não deveria ter agido dessa forma. E eu aprendi a dar a última palavra aqui na minha casa. Sim, senhora. E venho conquistando um casamento que para mim tem sido uma fonte de bênçãos. É fácil amar a Gabriele. É fácil amar a minha filha Clara, que completou 6 anos agora no último dia 10 de outubro. Mas o desafio da vida em abundância é amar o meu vizinho.
aquele vizinho que briga, aquele vizinho que às vezes eu quero dormir, ele está fazendo barulho. É amar aquele companheiro de trabalho que não me dá nem bom dia. É amar aquela pessoa que às vezes vota diferente de mim. Porque usualmente nós pensamos assim: eu tenho a razão, ele está errado. Mas isso quer dizer que nós temos em nós algo chamado ego. E o ego, quando adoece, egoísmo. Por que eu sou melhor? Por que as minhas coisas são mais importantes? O meu vizinho, o meu companheiro de trabalho, a pessoa que vota diferente de mim, que torce por um time diferente de mim, não é melhor nem é pior, é diferente. E nós precisamos olhar para as outras pessoas com as suas diferenças, entendendo que as outras pessoas são filhas de Deus iguais a nós mesmos. Quando a gente consegue fazer esse exercício amplo do amor, nós passamos a viver uma vida em abundância. Olhe como está o mundo hoje. E eu não faço juízo de valor de quem está certo. Mas nós temos judeus brigando com árabes. Nós temos russos brigando com ucranianos. Está faltando amor. Está faltando entendimento. Está faltando o evangelho, porque Jesus nos recomendou amar. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, como as pessoas estão construindo muros que separam, muros que fazem divisões, quando nós deveríamos construir pontes para nos aproximar. Há uma fala do Espírito Santo Agostinho, aquele mesmo, que comenta a questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele diz que nós devemos construir sintonia naquilo que é essencial, porque o essencial é amor. O essencial é uma vida fraterna. O essencial é respeitar as pessoas. Naquilo que nós temos que não é essencial, nós precisamos construir respeito, porque as pessoas são diferentes. E em tudo nós precisamos construir caridade. Olha que interessante essa fala de Agostinho de Hipona, filho de Mônica, que depois foi denominada pela igreja como Santa Mônica. Daí, meus amigos, viver em abundância é amar indistintamente. Por isso, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntavam a ela qual a sua religião, ela respondia: você. E eu sempre achei interessante essa resposta dela, porque para ela não era importante dizer eu sou católica, apostólica, romana, como para nós não deve ser importante dizer eu sou espírita. Na verdade, o espiritismo tem que estar nas nossas atitudes, tem que estar na nossa fala, tem que estar na nossa coerência perante a vida. Porque às vezes o meu discurso distancia das minhas atitudes. Isso é construir vida em abundância. Mas muitos poderiam perguntar assim: Rafael, como eu vou amar o meu inimigo? Como eu vou amar aquela pessoa que me aponta o dedo em riste? Como eu vou amar aquela pessoa que comete equívocos? Primeiro passo: não julgue, porque Deus sabe de todas as coisas. Ore por todo mundo. E pense em uma questão que está no Livro dos Espíritos, a questão de número 887, porque Kardec teve a mesma dúvida. E eu, quando tenho a mesma dúvida de Kardec, eu fico, caramba, que bom que o codificador teve essa dúvida e perguntou, e os espíritos responderam. Porque a pergunta foi a seguinte: como que eu vou amar o meu inimigo se isso seria contrário às minhas disposições naturais? Eu estou fazendo a pergunta não conforme está literalmente escrito, mas conforme a minha lembrança, tá, gente? E os benfeitores respondem: amar o inimigo não é ter o mesmo amor terno pelas pessoas que lhe são próximas. Amar o inimigo é renunciar à vingança. É devolver o mal que te fazem com o bem. E às vezes, para conseguir esse status, a gente precisa se distanciar um pouco para ver a vida com outros olhos. Daí, se eu não devolvo o mal com o mal, mas eu me afasto,
oro, se eu consigo entender que o outro é um filho de Deus, se eu consigo elastecer o meu pensamento para entender que quando um não quer, dois não brigam, eu estou entendendo o processo de amor. Eu começo a entender que o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Porque o ódio é o amor que adoeceu. E se adoeceu, eu posso revitalizar. Então, o que Jesus veio trazer foi revitalizar a presença de Deus em nós, para que nós substituamos o ódio adoecido pela presença do Evangelho e aprendamos a amar as pessoas do jeito que ele nos amou. Olha que interessante. Jesus amou a mulher que foi apanhada em adultério. Quando todos queriam tampar pedras nela, ele acolhe a mulher. Não deixa de dizer para que ela adquira uma nova vida, mas não tampa pedras. Vira para os apedrejadores e diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Foi Jesus que foi na casa de um homem que trabalhava na sinagoga, o administrador da sinagoga de Cafarnaum, de nome Jairo. E para um judeu, ir numa sinagoga, um administrador da sinagoga, o que Jesus vai fazer lá? Ele foi. Porque a filha dele estava num processo cataléptico. Nós, quando lemos a Bíblia, estava morta e Jesus vai até a casa dela, Talita, que quer dizer menina, menininha, trazendo do hebraico, levanta. Ou seja, ele ia ao encontro das pessoas. Foi também Jesus que transformou uma cortesã, Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Conforme escrito no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, transformou ela numa seguidora. E desde o século XIII, Tomás de Aquino diz que Maria de Magdala se tornou uma apóstola de Jesus. Foi Jesus crucificado no meio de dois ladrões. À sua direita, Dimas, à sua esquerda, Giestas. E quando Dimas lhe pergunta: mestre, lembra-se de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Essa é a vida em abundância. Essa é a vida de Jesus quando no alto do madeiro, esticado numa cruz, Pai, perdoa-os. Ele se referia a Anás, a Caifás, a Pôncio Pilatos. Eles não sabem o que fazem. Eis que vos deixo uma vida, eis que vos trago uma vida e a trago em abundância. Não é a vida amoedada, não é a vida das conquistas, dos likes, dos seguidores nas redes sociais, é a vida da plenitude no amor. Esse é o primeiro passo. Meus amigos, eu gosto sempre de fazer um esclarecimento. Em nenhum momento Jesus nos impediu de ter coisas, mas Jesus nos convidou a não permitir que as coisas nos tenham. Compreenderam a diferença? Porque quando as coisas nos têm, a gente passa por cima das pessoas e deixa de amar. Segundo passo para adquirir essa vida em abundância deixada por Jesus: perdoar. Perdoem sempre. Perdoem sem cessar. Quando foram indagar ao benfeitor Emmanuel, em o livro O Consolador, questão de número 338, e a pergunta foi feita por intermédio do Chico, que perguntava a Emmanuel, e Emmanuel respondia: por que nós devemos perdoar as pessoas 70 vezes 7? Esse é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. E Emmanuel respondeu: nós devemos perdoar 70 vezes 7, porque também nós erramos 70 vezes 7. E agora eu é que diria: uai, que lição de Emmanuel. Perdoar é um exercício de eu tirar o outro da minha atenção e entender que o perdão é para mim, é para eu me libertar, é para eu ficar em paz.
é para eu adquirir saúde, é para que a vida plena se estabeleça na minha vida. Como as pessoas têm dificuldade de perdoar nos dias atuais. Como as pessoas se encastelam no orgulho, no egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual os dois vícios mais radicais que impedem a nossa escalada espiritual? E respondem os bons espíritos, o egoísmo, que tem um filho espúrio chamado orgulho. Eu, quando falo para os jovens, eu digo egoísmo, e vocês não vão esquecer mais. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Ninguém esquece o que é egoísmo. Orgulho é quando eu me sinto a última Coca-Cola do deserto. Porque eu sou mais bonito que você. Porque as minhas coisas são mais importantes. Porque o que eu falo tem mais valor. Isso é orgulho. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impedem muitas vezes de perdoar. Nos impedem igualmente de pedir perdão. Por uma razão simples. Eu acho que eu tenho razão. E eu digo assim para corações amigos, será que nós, espíritos imperfeitos, lembrando o Livro dos Espíritos, questão 100 a 113, quando Kardec nos fala da escala espírita, 3 ordens, espíritos puros, bons e imperfeitos. Eu, com certeza, estou lá na escala dos imperfeitos, na ordem dos imperfeitos. Que habitamos um mundo de provas e expiações, ou seja, o segundo degrau dos 5 que foram trazidos por Kardec no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Será que nós, espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações, podemos ter tanta certeza das nossas convicções? Não, nós erramos. E se a gente erra, a gente precisa pedir perdão. E igualmente, quando a outra pessoa erra, a gente precisa perdoar. Quando a gente não perdoa, a gente se intoxica e fica doente. Porque o que eu não resolvo aqui, eu transformo em doença, em necessidade de drenar no meu corpo físico. Eu estou me formando em psicologia agora no final do ano. E um dos ramos da psicologia que eu mais gosto é a psicossomática, psicomente. Nós espíritas sabemos que a mente é a presença do nosso espírito imortal. Soma, corpo. O que eu não resolvo nas minhas emoções em desalinho se transformam em doenças no corpo. Daí as minhas raivas às vezes se tornam em dificuldades no estômago. Vem a azia, vem a queimação, vem os processos de refluxo. Observe se você não está sentindo muita raiva. Raiva de alguém, raiva nos relacionamentos, falta de perdão. Observe como você tem vivido descargas de estresse, descargas de cortisol, que é secretado por uma glândula que fica em cima do nosso fígado. E a gente vai adoecendo, vai dando crises de enxaqueca, dores musculares. Por quê? Não aprendemos a trabalhar com as nossas emoções. Não aprendemos a gerenciar o nosso espírito imortal. E acabamos adoecendo o nosso corpo. Daí, a necessidade do perdão é um compromisso que estabelecemos com a vida em abundância. Mas muitas pessoas talvez não compreendam o que é perdoar. Então eu vou dizer para vocês 3 coisas que o perdão não é. E depois vou estabelecer 3 coisas ou 3 caminhos para o perdão. Perdoar não é esquecer. Muitas pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Bom, esquecer é um fenômeno ligado à memória, ligado a uma estrutura do nosso cérebro chamada hipocampo. Eu posso perdoar sem esquecer, e eu posso esquecer sem ter perdoado. As pessoas que são vítimas de Alzheimer, elas esquecem, e muitas vezes não perdoaram. O que é o perdão, então? Você vai lembrar.
Você vai lembrar da pessoa que te agrediu, você vai lembrar da circunstância, mas você vai drenar aquela raiva, para que essa raiva não interfira na sua vida, para que não te faça doente. Há uma frase atribuída a William Shakespeare, que ele diz assim: guardar ressentimento é tal qual tomar um cálice de veneno e esperar que a outra pessoa adoeça. Em verdade, quem adoece somos nós. Perdoar, então, não é esquecer. Perdoar também não é concordar ou absolver a outra pessoa. Porque nós achamos assim: eu não te perdoo, eu não te absolvo. Eu não concordo com o que você fez. Bom, se o que a pessoa fez é errado, o problema está com ela, não está comigo. Eu só não preciso cobrar, meus amigos, porque existe uma lei chamada causa e efeito. Se eu planto rosas, eu colho rosas. Se eu planto espinhos, eu colho espinhos. Mas a sementeira é com quem semeou. Eu não preciso ser aquele que traz a clava da justiça nas mãos para fazer justiça e me tornando um justiceiro. Toda justiça vem do alto. Toda justiça vem de Deus. Que eu entenda isso e faça um compromisso com a vida em abundância. Concordar também não é negar o sentimento. Porque se alguém pisa no meu pé, eu não vou dizer assim para a pessoa: muito obrigado, você pisou no meu pé, você fez o meu dia mais feliz. Volte amanhã e pise no meu pé de novo, porque você vai fazer o meu amanhã mais feliz. Não é isso, gente. Isso é pieguismo. Você terá raiva. Você terá dificuldade. Você olhará feio para aquela pessoa, mas não transforme o que você está sentindo em atitude. Aprenda a trabalhar com as suas emoções. Chico Xavier, na sua sabedoria, ele propunha o copo com água. Encha a boca com água, porque quando você for dizer um palavrão, a boca cheia não sai o palavrão. Enche a boca com água, porque quando você quiser atacar alguém, você vai pensar duas vezes. Espere uma noite de sono, porque raiva dá e raiva passa. Esse é o segredo, gerenciar os sentimentos. Vocês viram o filme Divertidamente 1 e 2. Lá está estabelecido que as emoções fazem parte de nós, que sentimos. Nós temos medo, alegria, tristeza, raiva, ansiedade. O problema não está no sentir, o problema está no manifestar. E nós, os psicólogos, não existe uma emoção negativa. Existe manifestação negativa da emoção. Porque enquanto está no plano do sentir, livro Pensamento e Vida do benfeitor Emmanuel, você controla. Você ora, você faz esforços, mas não permita que o seu pensamento torne-se palavras, nem se transforme em atitudes, porque aí você se torna responsável por aquilo que fez. 3 coisas que o perdão não é. Agora, 3 passos para o perdão. Primeiro passo: se eu ainda não consigo perdoar, além, donar e doar, se eu não consigo ir além, que eu comece por desculpar, destirar, retirar a culpa da outra pessoa. Ninguém tem culpa de nada, nem as outras pessoas, nem nós. Nós somos responsáveis. Quando alguém faz algo comigo, a pessoa fez o que ela conseguiu fazer. Há um trecho na primeira carta do apóstolo Pedro que ele diz assim: cada um dá os bens conforme os recebeu, como bons dispensadores da bondade de Deus. Então, se alguém me agrediu, é porque ele ainda vibra na faixa da agressão. Talvez ainda não consiga fazer melhor. E notem, talvez a agressão já seja um progresso naquilo que ele consegue fazer. Então, desculpe. E quando você também errar, desculpe-se. Auto-perdão. Faça um exercício. Pense na sua vida hoje.
Volte 10 anos atrás. Eu tenho certeza, você está melhor. Dê esse salvo-conduto a outra pessoa também, porque a outra pessoa não é uma foto. Nós tiramos fotos das outras pessoas e a gente tira uma foto para julgar. Olha, mas fulano me olhou com uma cara feia. Olha, fulano deve ser isso, deve ser aquilo. Julgamentos. Fulano é um filme e Deus ama esse filme, porque sabe que esse filme começou como um espírito simples e ignorante e que caminha para a plenitude. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então a pessoa mais covarde que vocês conhecem hoje, um dia será um anjo. Não é o Rafael que está dizendo isso, está no Livro dos Espíritos. Segundo passo para o perdão, empatia. A empatia hoje se tornou uma virtude tão decantada. Para dentro, patos, emoção. E se nós abrirmos o dicionário, vai estar lá exarado, colocar-se no lugar da outra pessoa. Mas é um pouquinho diferente, tá, gente? Porque se eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu vou agir exatamente igual a ela. Eu vou sentir exatamente igual a ela. Empatia é diferente. Empatia é se aproximar, buscar um entendimento, buscar entender que a outra pessoa tem motivos que às vezes são diferentes dos meus. Eu quero contar uma coisa brevemente para vocês. Um dia, eu chamei um trabalhador espírita para nós irmos no presídio. E ele, olha, Rafael, no presídio eu não vou. Por que você não vai no presídio? Não quero, não gosto. E eu fiz um julgamento daquela pessoa. Como pode um trabalhador espírita não ir no presídio? Será que ele está julgando quem está lá dentro? Passou um mês. Aquele mesmo trabalhador espírita, era dia de finados. Rafael, vamos no cemitério? Eu respondi, não, no cemitério eu não gosto de ir, não. Eu vou no presídio, eu subo o morro, eu faço trabalho assistencial, mas no cemitério eu não gosto de ir. Ele pode ter pensado a mesma coisa de mim, mas um espírita e médium, no meu caso, com receio de ir no cemitério, cada um tem suas razões, cada um tem seus porquês. Não nos cabe julgar a outra pessoa, nos cabe entender. Daí, empatia, trazendo para uma feição de Joana de Ângeles, seria conectar as minhas vulnerabilidades com as vulnerabilidades da outra pessoa. Caminho para o perdão. Porque aí eu passo a entender a outra pessoa do jeito que ela é. Não era isso que Jesus fazia? Quando olhava para Simão Pedro, que era rabugento. E eu aqui não estou trazendo qualquer senão em relação a Simão Pedro. Mas lembrem-se da mulher hemorrágica que toca Jesus. Olha, mestre, está todo mundo te tocando e você vem me perguntar quem te tocou? Tem um certo grau de rabugice aí. Mas ele amava Simão Pedro. Ele amava Judas Iscariotes. Conta Maria Dolores no livro Coração e Vida, numa página belíssima chamada Amor e Perdão, que depois da sua desencarnação, Jesus vai às trevas inferiores e resgata Judas. Por quê? Porque um amigo nunca abandona o outro. Jesus amava a todos os seus discípulos, do jeito que eram. Aparece por primeira vez a uma mulher cortesã. Ele não fazia qualquer tipo de sinal. Caminho para o perdão. Conecte-se com as outras pessoas. Terceiro passo para o perdão. Libertação. Porque quando eu não perdoo, olha que interessante. Se eu não te perdoo, você que está me vendo aí agora, eu durmo pensando em você. Eu acordo pensando em você. Você não sai da minha cabeça. Eu te empodero para determinar a minha vida. Então, perdoar é libertar-se do jugo daquele que errou. Quanto mais raiva a gente sente, mais a gente empodera a pessoa para ficar na nossa mente. Perdoar, igualmente, é libertar-se do passado. Porque quem não perdoa o passado torna-se presente. Já viram espíritos na reunião mediúnica? Eles dizem assim:
porque na Inquisição portuguesa o Rafael cortou a minha cabeça. E a gente diz para o espírito: meu irmão, você está sofrendo há 400 anos? Você está há 400 anos tornando o passado presente? Viva! Observe os familiares que estão do seu lado. Observe que você está perdendo o caminho da paz. Então, perdoar é libertar-se. Não se esqueçam disso. A vida plena trazida por Jesus é um processo de amar, um processo de perdoar, um processo, terceiro passo, desapegar-se. Quando nós abrimos o Sermão do Monte, ali no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, lá está escrito: buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória, toda a sua justiça, o resto ser-vos-á acrescentado. Olha a didática de Jesus. Buscai primeiro. Em outras palavras, ele nos propõe: desapegue-se daquilo que é transitório. Como nós nos apegamos às coisas? E por nos apegar às coisas, a gente fica preso a elas. Há espíritos que estão presos às suas casas. E a gente olha e diz assim: a casa está mal assombrada. Não. É o antigo dono da casa que desencarnou, preso àquela casa e continua ali. Há espíritos que se prendem a carros, mas não cabe um carro num caixão, numa urna funerária. Há espíritos que se prendem a dinheiro e depois se tornam obsessores, porque ficam do plano espiritual assediando aqueles que eles julgam que estão gastando o seu dinheiro. Desapegue-se. Há uma propaganda que passava anteriormente na televisão, OLX. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas porque o slogan era assim: desapega, desapega, desapega. Eu aprendi com Raul Teixeira, que reproduz uma fala do benfeitor Camilo: você não sabe quando você vai desencarnar, meu filho. Então, viva o hoje como o seu melhor dia. Viva o aqui como seu melhor momento. Você tem 2 tickets. O ticket da encarnação, quando você nasceu. Quando a misericórdia de Deus permitiu que você voltasse para testemunhar sua fidelidade ao Evangelho. Mas a hora que você vai retornar para a vida verdadeira, você não sabe. Então, entregue-se ao trabalho do bem. Viva cada dia com abundância. Não se prenda às coisas, porque as coisas faz nos pesar na nossa tessitura espiritual. Muitos entendem essa palavra de Jesus como renúncia, mas olha como Jesus coloca: buscai primeiro. Ele não diz buscai somente. Nós temos contas a pagar. Paguemos as contas. Trabalhemos por pagar as contas. Eu tenho uma filha para criar. Trabalhemos para dar boa educação, boa saúde, se nos for possível, para ajudar as outras pessoas financeiramente, para doar para obras de caridade, como a Mansão do Caminho, o Remanso Fraterno, que precisa da ajuda de todos, mas não deixemos que esse canto da sereia, das coisas materiais, encham os nossos olhos. Porque Jesus nos fala de um aldilá, como diz Raul Teixeira. Quarto passo para nós termos vida e vida em abundância: buscar a nossa espiritualização. É interessante porque o livro Nosso Lar, ele foi escrito pelo benfeitor André Luiz, mas quem fez o prefácio foi o benfeitor Emmanuel. E Emmanuel, no final do prefácio de Nosso Lar, ele escreveu algo que eu reputo de raríssima beleza. Nos campos do mundo, nós precisamos do Espiritismo. Nós precisamos das doutrinas religiosas de uma forma geral, mas, sobretudo, nós precisamos de espiritualidade. Compreenderam? Nós precisamos nos dar conta que somos espíritos imortais. Que a nossa verdadeira casa não é aqui, é o lar espiritual.
Então a gente precisa, desde já, falar como um espírito imortal, viver como um espírito imortal, relacionarmos-nos com as pessoas como sendo espíritos imortais. E Jesus já nos falava de espiritualidade. Quando nós abrimos o sermão do cenáculo, no capítulo 14 do Evangelho de João, lá está escrito: não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu aprendi na igreja esse trecho em latim. In domo patris mei mansiones sunt mult. Mas hoje vai em português mesmo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou, mas volto, porque eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Também no Evangelho de João, no capítulo 18, quando Jesus é entregue a Pôncio Pilatos: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. De que falava Jesus, senão da vida verdadeira? De que falava Jesus, senão que o reino dele não era um reino de um castelo? Não era o reino de igrejas suntuosas? Não era o reino das moedas que a Igreja Católica, da qual eu pertenci, e aqui não faço qualquer tipo de julgamento, amealhou durante séculos. Jesus falava da era do Espírito, falava da nossa espiritualização. Então, vida em abundância é quando nós conseguimos entender que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, nós continuamos vivos. Nós carregamos conosco o bem que nós fizermos. Nós nos reencontraremos com aqueles que já partiram antes. Olha que beleza! Eu me encontrarei com meu avô, Sebastião Leite Amorim, que me pegava no colo, que conversava comigo, a realidade do espírito. Me encontrarei com pessoas que na época da pandemia deram um breve adeus, mas não morreram, não desapareceram, porque Jesus já nos falava de espiritualidade. Uma vez foram perguntar ao Chico: Chico, se você numa frase pudesse deixar um recado para os espíritas, qual frase você deixaria? E ele: a alma é imortal. Só isso, Chico? Só. Os espíritas precisam se dar conta de que nós somos espíritos. O resto a gente aprende. Olha a mensagem do Chico. Olha como nós, espiritistas, espíritas, cristãos dos dias atuais, precisamos entender que a nossa realidade é maior do que esse monte de obrigações que nós temos nos dias atuais, do que esse monte de dores pelas quais choramos, pelas quais nos entristecemos, mas Jesus continua conduzindo o barco das nossas vidas. Essa é a grande certeza. Até terminarmos no quinto passo da vida em abundância. Quando Jesus, conversando com seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. Vós me chamais mestre. Mestre, sim. Bom somente Deus que está nos céus. O único título que Jesus aceitou foi o título de mestre, mas com uma condição. Não pensem que eu vim ao mundo para ser servido, mas eu vim ao mundo para servir. Porque para ter vida em abundância, nós precisamos aprender a servir. E daí a gente entende por que Allan Kardec encimou o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo com a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque só há vida em abundância quando há serviço no bem. Só há vida em abundância quando nós enxugamos lágrimas. Só há vida em abundância quando nós amamos. E daí nós entendemos irmã Dulce, dificuldades respiratórias, e vivia abundantemente. E daí nós entendemos Divaldo Pereira Franco, com 97 anos, cardíaco, problemas na coluna, vivendo abundantemente. Daí nós entendemos Agnes Goncha Bojacho, que sai da sua Macedônia em 1910
ainda pertencente ao Império Otomano, um país muçulmano. Ela, católica, era perseguida. Refiro-me, esse nome é o nome de Madre Teresa de Calcutá. Ela vai posteriormente para o convento do Loreto, na Irlanda, e lá ela toma a vida religiosa e se torna uma dama da caridade. Mas percebe, eu ficar num convento 24 horas, é bem certo que o mundo precisa de orações, mas o mundo precisa de orações e de ação. Já viram a palavra oração? Oração. Porque nós precisamos orar e agir. Eu estou indo para Calcutá, na Índia. E um dia, numa estação de trem, quando ela ia de Calcutá para Darjeeling, ela pensando em Jesus, extremamente mediunizada, porque eu posso dizer dessa forma, nós espíritas conhecemos as faculdades mediúnicas de Madre Teresa de Calcutá. Ela olha para uma imagem de Jesus, escuta ele dizendo: tenho sede, minha filha, dá-me de beber. E ela se lembra de Jesus no seu Calvário, quando diz: tenho sede. E a soldadesca romana, na ponta de uma lança, coloca aloés, uma substância amarga, e dá na boca de Jesus. E ela entende o chamado. Preciso descedentar os filhos do Calvário de Jesus. E ela parte, descedentando crianças, descedentando aidéticos, descedentando as vítimas das minas terrestres na África. Ela ganha o Prêmio Nobel da Paz. Quando estava sendo laureada, ela ainda faz a defesa da vida do nascituro, falando que nós precisávamos proteger o feto contra as teorias materialistas do presente. Madre Teresa de Calcutá dedicou a sua vida a descedentar, a agir em nome do Cristo, a servir sem esperar até quando, e viveu abundantemente. Em 1997, quando veio a desencarnar, ela dá o seu adeus material, mas continua nas plagas da imortalidade, vibrando com o Cristo, trabalhando com o Cristo por dias melhores. Esses dias que Jesus nos prometeu, mas que depende de cada um de nós construirmos a vida daquele que ama, a vida daquele que perdoa, a vida daquele que se desapega dos bens materiais, a vida daquele que serve, a vida daquele que sabe que é um espírito imortal. Daí, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não olhemos para a abundância daquilo que é material. Olhemos para a abundância daquilo que é espiritual, porque Jesus veio tirar as nossas viseiras, assim como tirou as viseiras de Saulo no caminho de Damasco. Porque Saulo em hebraico quer dizer o orgulhoso. Se transforma em Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não recalcitre contra os aguilhões. O mundo hoje nos apresenta tanto aguilhões. São guerras, são maremotos, são vulcões, são problemas sociais os mais diversos. Não é para a gente vociferar, é para a gente despertar. Porque depois Paulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus entra na cidade. A cidade era Damasco, mas hoje Jesus está perguntando a cada um de nós, está nos convidando: entra na cidade. Que cidade é essa? É Niterói? Não. É Santos? Não. É a cidade da nossa intimidade. Porque na nossa intimidade está Jesus nos convidando a viver abundantemente, a viver de acordo com o seu evangelho, a viver como um dia um poeta do Rio de Janeiro, deficiente visual, que olhou para dentro e soltou
o seu verso, a sua canção, dizendo: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe vida e a trouxe em abundância. Muito obrigado, um beijo grande e até uma próxima. Nós aqui agradecemos essa linda reflexão. Você faria a nossa prece de encerramento? Com certeza, vamos fazer a prece. Ó Jesus, vem estar conosco nessa tarde. Vem abençoar a cada um de nós que ainda capengamos nos caminhos da vida, mas encontramos em Ti força e sustentáculo. Nós te pedimos, abençoe a casa espírita que caminha ao encontro do Cristo. Nós te pedimos, abençoe o nosso Brasil e nos dê força para seguir em frente. Abençoe a todos aqueles que estão no salão, a cata do alimento espiritual. Dá-nos a tua paz. Leva-nos em paz até os nossos lares e prossiga conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muita gratidão, meu querido. Uma reflexão realmente muito profunda, né? Jesus fazendo a diferença em nossas vidas, nós temos coragem para continuar nesse caminho, porque existem tantas coisas no externo, né? Abraçar realmente esse amor. Muita gratidão, breve retorno. E aos queridos amigos que nos acompanharam através da mídia, aqui na nossa casa física, muita gratidão também, muita paz, que possamos levar essas reflexões e realmente vivificá-las dentro da nossa jornada pessoal. Fiquem com Deus, até amanhã novamente, às 20 horas. Muita paz, meu querido. Deus te abençoe sempre. A nós todos, um abraço para todos vocês aí.